Não, Onyx Lorenzoni, uma arma não é como um liquidificador. Oi, gente, antes de começar, então, só aquele pedidinho de sempre. Curte, comenta, compartilha, dá dicas, sugestões. Estamos de volta depois de uma paradinha ali entre Natal e Ano Novo, início do ano, porque ninguém é de ferro. Mas, infelizmente, a velocidade aí das notícias foi alta, né? Rolou muita coisa no feed, porque o novo governo Bolsonaro já está mostrando as suas facetas aí desde o início do ano. Vamos sair um pouco das declarações do Face e entrar nas medidas concretas que já estão sendo anunciadas pelo governo. A gente viu, desde o início do governo, um ataque frontal já à comunidade indígena, com a MP 870, que tira a demarcação das terras indígenas da FUNAI e tenta passar ao Ministério da Agricultura, uma pasta que claramente é comandada pelos interesses dos ruralistas com a Tereza Cristina, né? É a raposa cuidando literalmente do galinheiro. O ataque que teve aqui na Fazenda do Arado, as ameaças à mão armada aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, há mais ou menos uma semana, a demonstração de como um discurso de ódio, um governo reacionário, empodera o que há de mais podre e violento. Temos já uma reunião essa semana com a chefe da Polícia Civil para buscar, claro, a identificação dos autores, que se identifique e se garanta a segurança dos guaranis. Nós também tivemos agora, exatamente nessa semana, a mudança por decreto do Estatuto do Desarmamento, que busca, na verdade, construir uma verdadeira falácia. Para quê? Para atender interesses econômicos. Não vamos nos esquecer o aumento e a vinculação das grandes empresas armamentistas aí com este governo Bolsonaro. Porque vejam só, eles dizem que vão aumentar e flexibilizar os critérios do posse de arma para as cidades e os estados com uma taxa de homicídios de mais de 10 homicídios para 100 mil habitantes, tiram da Polícia Federal a prerrogativa de aferir a efetiva necessidade da pessoa para comprar arma, renova a licença contrariando a legislação, o que, óbvio, fere o espírito da lei, não poderia ser feito por decreto de 5 a 10 anos, a renovação automática, e, ao mesmo tempo, tenta construir a falsa ideia para a população que o problema da violência é a falta de armas. Quando a gente sabe, pelo estudo do Daniel Cerqueira, do IPEA, que a cada 1% de armas a mais que entra em circulação aumenta em até 2% o nível de homicídios, que a gente sabe que os feminicídios, que já são recorrentes, o Brasil é um dos países campeões na taxa de assassinato de mulheres por serem mulheres, aumentem muito quando se tem mais arma de fogo em casa. Não, Onyx Lorenzoni, uma arma não é como um liquidificador. Ainda mais dentro de casa, eu nunca vi um amigo que matou o outro por acidente com liquidificador. Agora, com crianças, quantos casos nós já vimos de mortes acidentais causadas por arma de fogo? O Brasil perdeu 61 mil vidas no ano passado, né, vítimas da violência social, a maioria jovens, a maioria negros, a maioria da periferia. O Instituto Sou da Paz trouxe um estudo, 4 armas a cada 10 que foram investigadas, apreendidas com os criminosos, eram armas legais, que foram roubadas pelos criminosos e acabaram fomentando aí essa violência social e o próprio crime. E terceiro, a segurança é uma responsabilidade do Estado. Garantir com que haja, primeiro, a prevenção, a educação, a cultura, a oportunidade de emprego, políticas públicas de verdade para reduzir. Tem várias pesquisas que nos mostram, né, a importância da escola. Cada ano, a partir da 5ª série, que a criança, que o adolescente segue na escola, diminui a 10% a chance de algum envolvimento com a criminalidade, como já trazido pelo Dr. Sidney Brususki. Então, assim, são vários estudos que mostram isso. Agora eles querem discutir o porte. O porte é a liberação para a pessoa sair armada por aí, no supermercado armada, andar, né, livremente armada nas ruas. Vocês imaginam, com um grau de violência social, se liberar do porte de armas nas ruas? Vai aumentar ou piorar? Pois bem, a maioria dos brasileiros acha que vai piorar. A pesquisa Datafolha mostrou que 61% do povo são contrários à flexibilidade da venda de armas, mas, obviamente, o Bolsonaro não ouviu a voz do povo. Ainda essa semana, nós tivemos aí um evento muito grave em decorrência das chuvas no nosso estado,
que é a enchente enorme que atinge a fronteira oeste, vários municípios, são milhares de desabrigados, desalojados. Eu estive em Alegrete, que é minha terra natal, e eu sei que essa solidariedade do povo é muito importante. Várias pessoas perguntando como doar, a gente vai botar aí no link, dicas, enfim, no nosso site de como fazer doações, mas ao mesmo tempo saudar, né, a rede de solidariedade forte que já tem lá na nossa cidade para garantir aí um resguardo das famílias tão atingidas. E outra polêmica que rolou no feed, que a guerra cultural seria uma cortina de fumaça e que a gente deveria se preocupar com as questões estruturais. E eu também concordo. Agora, eu acho que a gente tem que entender a guerra cultural do Bolsonaro também como uma guerra contra o conjunto dos trabalhadores, dos indígenas, dos movimentos de uma forma geral. Por isso eles querem promover uma verdadeira ideologização da educação. Uma ideologização que persiga professores que ensinam uma educação crítica, que persiga o movimento estudantil social organizado, que persiga o debate de gênero e de liberdade e de avanço do direito das mulheres dentro das escolas, que persiga a liberdade de orientação sexual e que, ao mesmo tempo, que tente calar essas vozes, porque também na luta política, na luta por uma sociedade distinta, a gente vai acumulando posto, vai acumulando determinada consciência média da sociedade. É óbvio que o Bolsonaro quer retroceder. Quando a Damares fala azul e rosa, embora ela diga que foi uma metáfora, tem a ver com a concepção de construção de qual é a divisão sexual das cores e também do trabalho, das relações de poder. Quando ela fala que a maior realização da vida de uma mulher, quando nasce mulher, é ser mãe, é uma concepção do papel da mulher em sociedade, etc. Então eu acho que a gente tem que lutar contra todas as formas de violência. É importante sim se manifestar quando tem verdadeiros absurdos, mas ao mesmo tempo ter eixo na organização, na nossa luta social. Nós temos agora o primeiro desafio, que é transformar o Ele Não num grande 8 de março, que é o Dia Internacional da Luta das Mulheres. Nós precisamos sim ocupar as ruas de novo, junto com o Movimento Internacional de Mulheres, dizendo que nós não vamos dar um passo atrás. As mulheres têm sido resistência à extrema-direita no mundo inteiro. E essa força tem que se demonstrar nas ruas, não só nas redes. A segunda luta estrutural que nós temos que fazer, além da MP 870, do ataque aos direitos dos trabalhadores com a retirada do Ministério do Trabalho, que vai ter repercussões concretas no mundo do trabalho, essa reforma da Previdência que eles estão preparando, que a gente já está vendo. Vai ser um ataque brutal ao conjunto dos direitos da classe e, ao mesmo tempo que eles estão preparando a reforma lá no núcleo duro do governo, ao mesmo tempo estão fazendo articulações políticas para construir na superestrutura condições de aprová-la com rapidez. Por isso, é um absurdo que setores da esquerda e progressistas apoiem a candidatura do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. E aí nós, do PSOL, apresentamos e estamos apresentando a candidatura do Marcelo Freixo, que dispensa apresentações, né? Um companheiro combativo da oposição, CPI das milícias e toda a intervenção no Rio de Janeiro, que defende uma frente progressista e a Constituição de 88 e a unidade de todas as siglas que combatam o governo Bolsonaro. Nós, como uma candidatura como a do Freixo, aí, postulando um programa, setores da esquerda, já como o PCdoB essa semana, a bancada federal dos deputados e do próprio PDT, já sinalizaram aí para o apoio do Rodrigo Maia. Bom, a gente fica por aqui. O pessoal tá me dizendo para fazer dicas culturais. Confesso para vocês que nas minhas férias, sabe o que eu li? Agatha Christie, eu adoro. Adoro romances policiais, todo mundo conhece aí os textos da Agatha Christie, mas tem muito texto novo chegando. Tem o filme que entrou agora no Netflix, Uma Noite que Durou 12 Anos, que trata da ditadura uruguaia. Vale muito a pena ver, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Não vamos nos esquecer que o Witzel, o governador lá do Rio de Janeiro, alinhado com Bolsonaro, barrou uma exposição sobre tortura na ditadura militar. Ainda bem que os artistas fizeram a esquete na rua. É óbvio que a arte sempre resistirá, mas também é evidente que essas guerras culturais não são menores. Elas são importantes porque eles querem sim construir uma ideologia de extrema direita e a gente só vai vencer esse período se ninguém soltar a mão de ninguém. Se mexer com um, mexeu com todos. Eu acredito nisso e nós estamos nessa luta nos preparando para assumir 1º de fevereiro, mas ao mesmo tempo para ter lá no nosso mandato uma trincheira que ajude e que seja parte dessa luta tão necessária para alterar a correlação de forças e permitir que esse período lamentável da história política do país
termine o mais rápido possível.